Tem mais coisa por vir. Ata da sexta sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. A Polícia Federal não conseguiu ainda acessar os dados do sicário, mas a Joana, a irmã, teve acesso ao material que está nas nuvens. E ela diz que esse material acaba com a família inteira. Keyson, em relação à prima, ela falou demais. E destruir de vez com a menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir com a menina. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá. E deixou a irmã do sicário passando mal. Parece que certos setores atuam para criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. A turma referenda a decisão do ministro André Mendonça, vencido parcialmente o ministro presidente Gilmar Mendes. A Casa Branca? Certamente. Eu levarei a Casa Branca, eu levarei o State Department, eu levarei ao Congresso americano, falarei com todos os congressistas que são nossos aliados e temos interlocução, porque isso daí é uma afronta ao governo americano. Será que realmente só o Brasil está certo? Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina, está todo mundo errado? Ou mesmo Polônia, né, onde o jornalista, o Didi, conseguiu asilo? A gente tem que virar essa página do país. A gente tem que colocar um novo governo, a gente tem que colocar um novo Congresso para conseguir segurar esse STF perseguidor. Não dá, com todo respeito. Eu sou o deputado federal mais votado da história do Brasil. Retornaria para o meu país para seguir sendo ali presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Agora eu estou impedindo de exercer meu trabalho porque eles acham, né, que por terem prendido 100 horinhas no 8 de janeiro, né, terem perseguido aí o meu pai, o primeiro ex-presidente do Brasil que é preso sem acusação de corrupção, por um golpe fantasioso. Eles estão achando que isso daí vai fazer, isso daí não vai acontecer nada? Nós seguiremos denunciando esses crimes internacionalmente. Hoje, dia 17/6, quarta-feira, uma notícia extremamente grave acaba de chegar. André Mendonça sacudiu os bastidores da política ali em Brasília, deixando os poderosos totalmente desesperados. A revelação do ministro vem deixando Hugo Mota, Davi Alcolumbre totalmente em choque, porque sabe que mais coisas virão. Antes de continuar, comente aqui rapidamente qual cidade você está nos acompanhando e sem perder tempo, vamos aqui com as principais informações. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que nunca recebeu qualquer quantia em contas no Brasil ou no exterior. Ele disse que a recente matéria da revista Veja, ligando o senador ao caso Master, é falsa e foi inventada com o intuito de prejudicá-lo. Eu repudio com toda a firmeza e com toda a indignação o conteúdo dessa matéria. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja. São alegações inteiramente falsas, com a única e aparente intenção de arrastar para a lama o meu nome, a minha honra, a minha reputação. Vou repetir a vossas excelências. Jamais recebi quaisquer valores em contas no Brasil ou no exterior. Isso absolutamente nunca aconteceu. Faço questão de afirmar isso para tranquilizar esta casa, os senadores e as senadoras da República e a sociedade brasileira. É espantoso e igualmente revoltante que uma acusação dessa gravidade seja publicada sem qualquer prova, sem qualquer evidência. Alcolumbre também afirmou que o episódio não representa um ataque apenas a ele, mas ao Senado brasileiro como instituição. Esse não foi um ataque dirigido apenas ao senador Davi Alcolumbre.
Foi um ataque ao Senado, ao Poder Legislativo e à sua autonomia. E faço aqui um apelo aos senadores e às senadoras desta Casa. Não podemos permitir que isso se torne uma prática normal no nosso país. Não podemos admitir que autoridades públicas, instituições ou qualquer cidadão sejam desmoralizados com base em fatos inventados e acusações absolutamente sem nenhuma prova. Esse ataque pessoal e institucional será defendido com as armas da lei, da justiça e da verdade. É que eu não brinco com assuntos religiosos, não é uma brincadeira que eu estou fazendo. Mas Deus está muito tolerante, né? Depois de um discurso desse, tinha que cair aquele raio bíblico. A gente lê aquelas referências para explodir a tribuna e a plateia. Porque é uma mentira atrás da outra. E os caras ali fingindo que estão ouvindo um discurso sério. E eles sempre começam burros, esses malandros brasileiros, porque eles acabam matando no nascedor a possibilidade de um álibi com alguma credibilidade. Ele falando, não, pode investigar, porque não há nada contra mim, então todo mundo sabe. Todo mundo, e eles começam assim, essas denúncias são falsas, eles não sabem que é do beabá do jornalismo. Quando você tem uma denúncia a fazer contra um cara, isso aí, quando eu trabalhava na Veja há muitos anos, já era assim. E isso aí vale para qualquer redação. Você tem um material muito grande, você solta a primeira leva de denúncias, que é justamente o jeito de morder a isca, para fazer o discurso. Isso é uma trama contra mim. E aí você despeja gravações, provas materiais, etc, etc. O Alcolumbre acaba de cair nessa armadilha perfeitamente lógica e que não tem nada de ilegal. Ana, só para a gente recuperar, na semana passada, inclusive, nós comentamos essa reportagem da Veja, que nessa segunda proposta de delação premiada, que foi já rejeitada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, a Vorcaro teria dito que pagou a Davi Alcolumbre $30 milhões, que dá aí 155 milhões de reais, numa conta do exterior para que o senador atuasse nos interesses a favor do Banco Master. E agora a gente vê aí o senador Davi Alcolumbre usando o plenário do Senado para defesa pessoal, negando essas acusações. Não, porque a questão é, por que o senador não dá uma coletiva e abre para as perguntas dos jornalistas? Porque se ele diz, não tenho dinheiro no Brasil ou no exterior em meu nome, aí a gente pergunta, e algum fundo? O senhor tem dinheiro em algum fundo? O senhor é ligado a algum fundo? O senhor tem conta em Delaware, por exemplo? Não é simplesmente ele chega ali e não tem nada em meu nome. Hoje em dia a gente sabe que é muito fácil você esconder o seu nome atrás de grandes muralhas. Agora, quando atacavam o presidente Jair Bolsonaro, quando jogavam futebol com uma réplica da cabeça do presidente da República, aí não era ataque à instituição, à presidência, era ataque legítimo ao presidente, ao Jair Bolsonaro. Quando um senador de direita é atacado, quando um parlamentar, um congressista, deputado, deputada, quando eles são atacados, aí não é ataque à instituição. Você criticar um ministro do Supremo, isso que o Alcolumbre fez é discurso político que a gente está acostumado a ouvir que vem do Supremo. Você critica uma decisão do Alexandre de Moraes, porque o ataque à instituição... O próprio Daniel Silveira foi preso porque ele fez uma crítica a um ministro. Você pode condenar as críticas e falar não concordo, mas aí virou o ataque à instituição e deu no que deu. Então, essa historinha de dizer que você criticar, você pesquisar, você investigar um parlamentar é um ataque à instituição, no governo do presidente Bolsonaro não era assim, não colocavam. Podem atacar Jair à vontade, que não é ataque à presidência. Que o Nunes Marques ou foi em algum momento apadrinhado pelo Ciro Nogueira.
também vamos nos lembrar disso, o Ciro Nogueira está com o caso Vorcaro até as tampas. Então, esse contexto deixa o Nunes Marques numa posição de fragilidade, vamos dizer assim. E esse julgamento tinha essa relevância porque o Toffoli estando fora, o André Mendonça e o Fux antecipando já o seu voto, e o Gilmar pedindo vista, se ele conseguisse, o Gilmar pediu vista não para analisar o caso, ele pediu vista para analisar o Nunes Marques. Né? O que estava sob análise do Gilmar era o Nunes Marques. Então essa vista era para isso. Se ele convencesse o Nunes Marques a votar com ele, fazia um 2-2, 2-2 favorece o réu, Vorcaro pai e Vorcaro primo estão na rua. Isso é uma antessala do Vorcaro, Daniel Vorcaro banqueiro, está na rua. Sobretudo no ano que vem, quando o Moraes estará na presidência do STF. Então, se solta o primo, se solta o pai, por que não soltar o próprio Daniel Vorcaro? Esse era o grande risco. Era um balão de ensaio. Nós estivemos hoje diante de um balão de ensaio de como desmantelar o caso Master, porque se o Daniel Vorcaro, depois da soltura do primo, do pai, fosse para a rua, nunca mais a gente ia ver. Ou o Daniel Vorcaro ia sair do país, ou ia sair do planeta Terra, né? Se é que vocês me entendem. Então, diante desse contexto, esse julgamento era bastante relevante. E o Nunes Marques é alguém que, incógnita é uma boa palavra que pode ser sempre atribuída a ele. Nunca ninguém sabe para onde o Nunes Marques vai. Eu cheguei a dizer outro dia que o Nunes Marques é um ministro vesgo. Ele sempre está com o olho em cada canto. E alguém me corrigiu falando, eu não concordo, eu acho que é um ministro estrábico. Eu falei, então tá bom, é um ministro estrábico, seja como for, ele está com o olho sempre no gato e o outro no rato, ou no rato 1 ou no rato 2, a gente nunca sabe o que vem do Nunes Marques. O ponto aqui é que o Gilmar não conseguiu essa adesão e isso mantém o caso Master ainda de pé, porque essa porta para que o pai fique liberto e depois o primo e em seguida o próprio Daniel Vorcaro se fecha agora com a manutenção dessa prisão. Quer dizer, o Gilmar não conseguiu uma dupla e não conseguindo uma dupla, ele sabe que esse caminho ele não vai conseguir trilhar. Ele provavelmente vai buscar agora alternativas para desmantelar o Master, mas esse caminho ele não conseguiu trilhar. E aí tem um ponto, Paulo, aqui, que é relevante, que hoje aconteceu um lance estratégico antes desse julgamento, que foi a polícia sair na imprensa, né, algumas notícias sobre a participação do Henrique Vorcaro nesse caso. Quer dizer, o Henrique Vorcaro, que é o pai, até agora estava sendo visto como uma vítima, como uma consequência dos abusos do Master, mesmo papinho que eles fizeram. Criado pelo filho. Exatamente. E é o mesmo papinho, né, Augusto, que foi feito na Lava Jato, de tortura psicológica. Enfim, o Gilmar estava pronto para ir com essa e conseguir a adesão do Nunes Marques. Hoje à tarde, horas antes do julgamento na segunda turma, nós tivemos correndo a imprensa que o Henrique Vorcaro, ele tinha conhecimento de sistemas secretos da Polícia Federal dentro da casa dele quando foi feita a busca e apreensão, que o Henrique Vorcaro tinha colaboradores dentro da Polícia Federal que estavam cantando bola do que estava acontecendo para ele, de que ele, inclusive, participava de empresas de lavagem de dinheiro do filho, que a família Vorcaro, portanto, estava roubando unida. Houve um depósito também, bem fora de hora, de 2 milhões, fora do país, e etc. Então, assim, a participação do Henrique Vorcaro, do pai, nessa história, talvez tenha servido como um contraponto a um desejo eventual do Nunes Marques de votar com o Gilmar. Essa pressão ocorrida hoje, quando isso aconteceu, o André Mendonça tirou o sigilo dos autos hoje. E aí, enfim, todo mundo pôde ver o que tinha ali de prova. Isso talvez tenha sido um elemento decisivo para que... O Gilmar não tem pudor, a gente sabe. Mas o Nunes Marques talvez tenha olhado para essa situação e falado assim, bom, não vou com o Gilmar nessa, vou manter a prisão. E isso mostra que o André Mendonça talvez esteja aprendendo a fazer um jogo político dentro do STF que é relevante para que esse caso não morra. Diga, Augusto. Está na hora de aprender, né? Porque o Gilmar Mendes o chamou de covarde publicamente numa sessão. Eu não me lembro do que tratava, mas ele disse, inventou uma citação lá. Só não haverá salvação para o juiz covarde, porque o Nunes Marques estava discordando dele. Tem uma boa chance agora de como ele está com a verdade, de optar entre a verdade e o cara que o acusou de covarde. Vamos ver se ele tem coragem. Agora, que dia que eu tenho? Quando cai o Dia dos Pais?
É no segundo fim de semana de agosto. Podia esperar isso aí para tomar a decisão. Parece dupla sertaneja aí, o primo e o pai de Daniel Porcaro. O Gilmar poderia esperar o Dia dos Pais para acionar a usina de habeas corpus para malandro, Saidi, aciona sempre que precisa para prestar essa homenagem, porque é isso que eu estava dizendo antes. Ou houve uma inversão aí, e o filho criou o pai, ensinou tudo para o pai, ou o pai viu a formação do filho e influenciou, né? Viu que o garoto dava aí para pegar dinheiro dos outros e ensinou alguns truques. Esse é o Supremo que não precisa de ninguém para se desmontar. É a famosa lapada, né, que a gente vai assistir agora. Quer ver só? Aperta o play, edição. Ao combate à criminalidade organizada, agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Não, primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm para mim, mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa jaez. Não na minha relatoria. Zizi, começa contigo. Pois é, né? O ministro André Mendonça mandou um recado muito forte, né? Não prende a pessoa para delatar, porque essa é a grande questão que Gilmar quer se prender para depois anular o processo. Ele está, de alguma forma, ajudando aí por baixo para demorar mais o processo, para segurar mais o processo, para tirar Porcaro da prisão e a família. Então, assim, ele tá fazendo uma força lá dentro. E o ministro André explica que ele não faz de jeito nenhum prisão para delatar, que as prisões que ele decretou são todas previstas no Código. São prisões porque a pessoa está cometendo crime ou porque a pessoa está comprometendo a prova do crime. Né? E aí eu achei que ele mostrou bastante coragem. Ele ainda fala mais, se a gente for ver o vídeo, né? Tem mais outros vídeos, mais cortes. Ele explica isso melhor e, assim, de uma maneira muito corajosa, de uma maneira muito ostensiva. Que é uma coisa que assim, eu posso me dizer assim, estou falando de mim, eu me ressentia um pouco do ministro André em relação a esse enfrentamento, porque aí ele não está fazendo um enfrentamento político, aí ele não está fazendo enfrentamento na imprensa, usando o X, né, fazendo um papel que não é de juiz, ele está fazendo enfrentamento no processo, e está fazendo dentro da competência dele de juiz, e ele deu um senhor recado, viu, Pitoli? Olha, comigo o negócio vai acontecer dentro da lei, e não falem mal de mim nem da investigação, não, porque a gente está fazendo nosso trabalho. Edu, posso ir para aqui, bancada? Papel de torcedor mesmo. Imagina o que André Mendonça já viu do conteúdo dos celulares apreendidos do Porcaro. Porque, veja, o cara... A gente, quem joga truco, não sei se o Max joga truco, Zizi e tal, Edu, não sei. É o jogo do blefe. É o jogo do blefe. Então o cara vai lá, dá aquela trucada, às vezes está sem carta e tal, enfim. Mas quando você está com carta na mão e vai pro truco, é outra pegada. Você vai com o peito estufado, até difícil de disfarçar para muitos e tal. Veja, André Mendonça, numa fala dessa, nós precisamos olhar, né, por trás desse ministro do Supremo e lembrar que ele teve acesso às informações de 9 celulares do Porcaro. Quando ele dá essa bancada do Gilmar Mendes, ele sabe o que ele tem nas mãos, Edu. Toli, e é tão curioso, vou fazer aqui um paralelo, uma conexão para ver como é a nossa audiência, como a nossa audiência é qualificada, porque a audiência entendeu os pontos que o ministro André Mendonça defendeu ali, sem ele ter citado artigo de lei.
né? Ele sabe muito bem a condução que está se dando, ele sabe que a audiência, que sabe muito bem, e tem que ser um ato voluntário, então não pode ser igual, eu mencionei coincidentemente no meu comentário anterior como se deu a condução da suposta delação do coronel Mauro Cid, né, envolvendo toda aquela questão que a gente sabe. Não pode participar do caso jogador de negociação de delação premiada, o jogador não pode fazer isso, tá bom. Não, você pode dar mais, o jogador ele não faz isso, inclusive isso está até previsto no parágrafo 6º do artigo 4 da Lei de Organização Criminosa. O juiz não barganha a negociação, esses são os investigados, igual apontou bem o ministro André Mendonça. Agora, eu também fiquei surpreso e gostei, não precisa lacrar, tá? Não precisa você lacrar e dar aquelas afirmações, né, chaves que faz os cortes, né? Não, mas a pessoa tem que se impor. E se impor não é se impor somente por uma performance social, mas se impor porque ele está com a verdade, está trabalhando correto e, por sua vez, ele está com a justiça. Ele não agiu de forma incorreta, para você ver quão danoso é a condução do ministro Alexandre de Moraes, a ponto de você ter um autoquestionamento de será que ele está fazendo certo? Sendo que o ministro André Mendonça está agindo conforme a lei, até quando ele se limita a atuar em eventual barganha que as pessoas acham que ele tenha, porque ele não tem. Ele não tem essa barganha de negociação em delação premiada. Isso é letra de lei, não é prerrogativa do julgador, não, é letra de lei. Ele deixou muito claro, eu julgo e conduzo conforme o desfecho e a condução que as investigações vão seguir no seu curso e que se apresentam a mim. Se tiver alguma ilegalidade, aí é a prerrogativa do magistrado intervir nesse ponto e excluir, mas não pelo seu bel prazer, não é algo discricionário, é porque é letra de lei. Percebam o quão danoso é a condução do ministro Alexandre de Moraes para o país, a ponto de você ficar em dúvida se o ministro que está agindo corretamente, conforme a letra de lei, está agindo corretamente. Você fica com dúvida disso. Você agora, eu me refiro a um leigo, né? Está correto a condução do ministro André Mendonça. Eu gostei, fiquei surpreso também, porque ele sempre teve uma postura mais política, polida, vamos colocar assim, de ele ter, né, escrever ou publicar um artigo em coautoria com o ministro Dias Toffoli, ele ter bom trânsito no Supremo, ter sido advogado-geral da União, e aí depois, né, ter esse bom relacionamento ali na corte. Eu fico feliz, satisfeito com esta forma, sem lacre, sem imitagem, mas essa forma que ele conseguiu ser técnico, conseguiu se impor, não levou o desaforo para casa, como é dito no popular, e ao mesmo tempo ele conseguiu ser detalhista sem mencionar nenhum artigo de lei que facilita a compreensão exatamente de quem está em casa. Eu gostei muito, Vitória. Eu também. Agora, Max, a gente está na lida já faz um tempo, e há quanto tempo a gente ouve que a cabeça pensante do Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista de tudo aquilo que coloca o Supremo Federal hoje nesse nível de exposição nocivo à própria instituição, quanto tempo faz que a gente sabe que é Gilmar Mendes? Quanto tempo que a gente sabe? Quanto tempo? Vamos abrir o jogo. Quanto tempo? É arriscado o que a gente está fazendo aqui agora. Mas é uma conversa que até botequim dali da esquina fala, né? O ponta de lança é o Alexandre de Moraes, mas a cabeça pensante é o Gilmar Mendes. Há quanto tempo? Exato. Há quanto tempo? Não estou fugindo da discussão aqui não, pelo contrário, a gente está tratando de uma forma que o Brasil não trata. E o André Mendonça está com a faca e o queijo na mão. E o que eu desejo é que não corte o dedo. Por quê? Nós temos hoje prisões preventivas que já poderiam ter sido decretadas, de peixe muito grande que está envolvido nisso tudo. A gente ouviu 30 milhões de dólares do Alcolumbre. Se você quiser ir para o INSS, a gente tem Lulinha, amigo do Careca, mesadinha, 25 milhões na conta. A gente tem muito peixe graúdo para ser preso preventivamente e que ainda não foi. Cautela, uma agenda, um cronograma, não sei o que dizer. Mas o que eu vi agora é André Mendonça, que tem a faca e o queijo na mão, olhando para aquele que é o cabeça desse Supremo Tribunal Federal, que nós não queremos para nós, tomando uma lapada, Max. Exatamente, Pittoli. E o interessante é o seguinte, o que move o Gilmar Mendes a passar essa vergonha? O que faz com que o Gilmar Mendes ele decida tomar uma decisão que é uma decisão completamente esdrúxula, que é uma decisão ridícula, para dizer o mínimo. Ou seja, você tem provas sobradas. Nós falamos aqui para a audiência, eu li aqui para vocês, fiz questão de ler matérias da velha mídia para deixar bem claro que são eles que estão falando
de provas, de evidências, documentos, prints de conversas, tá? Prints de tela de acesso do computador lá do Henrique Vorcaro, do primo do Vorcaro, mostrando o seguinte: enquanto eles estavam em casa, eles continuaram cometendo crimes. Eles continuaram indo atrás de pessoas que poderiam revelar informações sobre ele, numa espécie de intimidação, numa espécie de comprar o silêncio dessas pessoas. Parece que haveria aí um contrato de R$1 milhão assinado com a irmã do sicário, né? Ela entraria como sócia de uma empresa, né? Então, assim, fica muito claro para qualquer pessoa de que o pai e o primo de Vorcaro não podem ter prisão domiciliar, porque eles estão atuando mesmo antes de serem presos, eles continuaram atuando enquanto o Vorcaro estava preso, e o grupo criminoso que era liderado pelo Vorcaro, ele continuou quase que 100%, só tirando aqueles que estavam presos, mas o resto que estava fora, o pai e o primo de Vorcaro estavam ali tocando, vamos dizer assim, o negócio, entre aspas, da família Vorcaro. Isso está muito claro. Então não há nenhum sentido esse voto do Gilmar Mendes. Ele tenta jogar essa questão da delação, e o Mendonça já deixou muito claro: se ele não quiser delatar, o problema é dele. Ou seja, o Mendonça tem muita coisa para revelar ainda. Ele deu alguns recados, Vitória. Inclusive, eu fiquei pensando, será que esse recado foi para o Gilmar Mendes? Será que tem coisas sobre o Gilmar Mendes a serem reveladas? Não sei, realmente não sei dizer. Mas isso explicaria, se for o caso, isso explicaria bastante o fato do Gilmar Mendes ter tomado uma decisão ridícula como essa que ele tomou hoje, tendo em vista os fatos que ele conhecia. Porque como ele está julgando, o Mendonça ele tira o sigilo, né, de todas as evidências do caso para aqueles que estão julgando o caso. Então, tudo aquilo que nós falamos aqui sobre o pai e o primo do Vorcaro era de conhecimento do Gilmar Mendes. Tanto que o Nunes Marques não teve coragem. Chegou lá e foi um voto consciente. Manteve a decisão da manutenção da prisão. Então, eu estou bem curioso, Vitória. Eu confesso que eu fiquei bem animado com a postura do Mendonça. Foi uma postura ativa. Ele não deixou passar nenhuma mentira contra ele. Ele respondeu à altura, e eu senti que o Gilmar Mendes não quis avançar ali naquele debate, como às vezes ele gosta de fazer. Sim. Ele deu uma recuada. Senti também. A gente está na hora de encerrar, mas tem um vídeo que complementa, né, nessa fala de André Mendonça. Tem um vídeo importante para a gente encerrar em clima de vitória desse 2-1 na segunda turma, na manutenção da prisão do pai e do primo de Vorcaro. Mais uma fala de André Mendonça. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá, que deixou a irmã do sicário passando mal. Eu não sei. André Mendonça ganha reforço na segurança pelo caso Master. O polo mais frágil sou eu, disse o magistrado. Ministro do STF passou a contar com um esquema de segurança reforçado após assumir a relatoria do caso Master. A decisão foi tomada com base em avaliações internas da corte que apontaram um aumento do risco à integridade física do magistrado. Além desse processo, Mendonça também conduz investigação sobre supostas fraudes em descontos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS. Outro tema de grande repercussão nacional. De acordo com informações obtidas pela Folha de São Paulo, com pessoas ligadas ao tribunal, o reforço envolve a ampliação do efetivo policial, presença mais ostensiva de agentes com compromissos oficiais, utilização de equipamentos específicos e monitoramento constante de possíveis ameaças.
A mudança passou a ser percebida tanto no STF quanto no Tribunal Superior Eleitoral TSE, onde Mendonça ocupa o cargo de vice-presidente. Durante a sessão da segunda turma realizada nesta terça-feira, dia 16, o ministro mencionou os riscos relacionados ao caso Master ao comentar a decisão que resultou a prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, e de Felipe Cansado, primo do ex-banqueiro. Na ocasião, Mendonça afirmou que a interrupção da investigação poderia ocorrer por meio de um atentado contra o relator. Talvez seja simples acabar com a investigação. Talvez basta algum desses atentar contra a integridade física do relator. O polo mais frágil sou eu, disse o magistrado. A nova estratégia de segurança é coordenada pela Secretaria de Polícia Judicial e pela presidência do STF, atualmente sob o comando de Edson Fachin, com a participação da equipe do gabinete do ministro. Nem o Supremo, nem a assessoria de Mendonça comentaram oficialmente o assunto. Além de atuar no Supremo, Mendonça mantém atividades acadêmicas e religiosas, incluindo funções como professor, fundador do Instituto Jurídico e pastor. Em todos esses compromissos, ele passou a ser acompanhado por agentes e designados pela corte, inclusive servidores disfarçados em suas pregações. Meus amigos, tá aí mais uma informação assustadora. É isso que acontece. André Mendonça começa a fazer uma investigação mais firme, uma investigação mais profunda, começa a mexer no vespeiro do Supremo Tribunal Federal e precisa aumentar sua segurança. Precisa colocar pessoas ali em volta dele, agentes meio que infiltrados de paisana, para não deixar o pior acontecer com ele. Tá vendo a diferença que é de um ministro para o outro? Quando alguém começa a combater o verdadeiro crime organizado no Brasil, a integridade física, a vida dele está em risco. A vida dele está em jogo. Isso tudo porque ele está indo atrás dos verdadeiros criminosos. E a fala dele de ontem abalou as estruturas do Supremo Tribunal Federal e também os poderosos da República. Falando, deixando bem claro, olha, mais coisas virão. Mais coisas vão acontecer. Então, meus amigos, se preparem que mais uma bomba que pode derrubar a República inteira pode explodir a qualquer momento e a gente precisa acompanhar de perto o que está acontecendo. Enquanto isso, um criminoso acabou de ser preso. Isso aqui é importante, mostra que tem pessoas no Brasil já colaborando com os Estados Unidos para partir para cima dos grupos terroristas. Esse aqui é um dos grupos terroristas na Venezuela que estava no Brasil. Tá aí na sua tela. Homem que lavou 300 milhões para trem. A organização terrorista da Venezuela é preso no Rio de Janeiro. Mais um que faz parte do grupo terrorista sendo preso. Essa mesma organização terrorista sofreu ali na pele a força máxima, a maior potência militar do mundo, que é os Estados Unidos, acabando com esse grupo terrorista na Venezuela. E aqui no Rio de Janeiro, ficaram sabendo que o homem lavou mais de 300 milhões para esse grupo terrorista, agiram rapidamente e prenderam ele no Rio de Janeiro. Mais uma prisão sendo efetuada no dia de hoje. Isso aqui é uma grande notícia, mostrando que tem pessoas sérias, tem as autoridades também querendo fazer o serviço certo aqui no Brasil. Agora, vamos aqui então com a fala de Hugo Mota, que também entra em desespero total. Hugo Mota diz que não vê problema algum em ter tido suas diárias em Lisboa pagas por Daniel Vorcaro. Tenho tranquilidade sobre as minhas relações. Não vejo problema em um evento corporativo. Estão trabalhando, eu tenho tranquilidade sobre as minhas relações e defendo que as investigações elas possam acontecer. Não vejo problema, é um evento corporativo, um encontro jurídico, que inclusive participei esse ano já como presidente da Câmara, então não vejo problema algum. Olá, vocês viram então Hugo Mota dizendo, estou tranquilo, não vejo problema. A Polícia Federal apontou pagamentos de estadia por Vorcaro em 2024.
Vamos falar sobre isso então. Até estava pensando que a gente tem uma... Estão trabalhando, eu tenho tranquilidade sobre as minhas... Meus amigos, pela cara de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, parece que tá chegando os poderosos. Não é à toa que o próprio Davi Alcolumbre não vai deixar investigar, abrir a CPMI do Banco Master. Falou que é politicagem, ano eleitoral, porque ele sabe que se investigar vai chegar neles. Imagine só, uma bomba que pode derrubar a República inteira. E o ministro André Mendonça já falou, eu tenho provas, eu tenho tudo que vai vir à tona. A delação não é uma delação forçada igual a de Mauro Cid que vocês fizeram aqui no tribunal. É uma delação que se ele quiser fazer essa delação, beleza. Se não quiser, eu tenho provas. Mais coisas virão. E isso vem deixando os poderosos ali de Brasília totalmente desesperados. É importante a gente acompanhar de perto os próximos desdobramentos que vai acontecer lá em Brasília. Pedir para vocês deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.